Olá, minha gente bonita e inteligente, aqui quem fala é a tia Pri. Eu sou professora de Biologia e tô aqui para conversar com você sobre mais um assunto da Biologia. Nós vamos dar continuidade a um assunto que começamos. Então, numa aula, passada, eu conversei com você sobre as características gerais das plantas, evolução e classificação. Estamos dentro do reino vegetal. A área da biologia que estuda isso é a botânica. Mas nessa aula nós vamos conversar sobre um grupo vegetal, o primeiro, que são as briófitas, beleza? Saca só o resumo que eu preparei para você. Quem são as briófitas e quais são as características gerais e a reprodução delas é o que você vai ver aqui nessa aula. Vou colocar aqui para você, umas fotinhas para mostrar quem são essas plantas. Eu tô falando de musgo, eu tô falando de hepáticas, tô falando de antóceros. Esses são os representantes do grupo das briófitas. Certamente são plantinhas que você já viu, talvez até tenha escorregado sobre elas. Por quê? Você encontra essas plantas em lugares de floresta fechada, em lugares bastante úmidos, em lugares muito sombreados, e isso tem um motivo. Porque essas plantas são plantas avasculares, ou seja, não possui vasos condutores. Lembra da classificação? São plantas talófitas, o corpinho é achatado. Por conta disso, por não ter um sistema de transporte, de seiva de substâncias pelo corpo da planta, isso vai conferir a ela algumas características que são pequeno porte. Você vai ter essas plantinhas que não passa de 2 centímetros de altura. Então você encontra elas sempre pequenininhas, são plantas de pequeno porte. Qual é a outra característica em função da ausência dos vasos condutores? O transporte de substâncias pelo corpo da planta. Como que se dá? Já que eu não tenho vasos que vão conduzir, é como se fosse o sistema circulatório da planta, como isso não acontece para elas, dá uma olhadinha nesse desenho que eu fiz para tentar representar isso para você. O transporte vai ser de célula a célula, ou seja, imagine que aqui é o corpo da planta, como de fato é. Essa estrutura aqui que eu desenhei se chama gametófito. O que você tem? Como que é o corpo dela? Cada partezinha daqui que você está olhando se chama filóide, imita a folha, por conta da função que essa estrutura desempenha, ou seja, a fotossíntese. Esses filóides estão ancorados, colados, grudados numa hastezinha que se chama cauloide. Imita o caule, dá uma sustentação para a inserção desses filóides. Mas para ela se conectar, no solo, eu tenho os rizóides. É uma tentativa de raiz porque imita a função da raiz. Vai fixar e tirar do solo as substâncias que precisa, beleza? Note no meu desenho que eu ampliei aqui, eu dei um zoom no que seria a raiz dessa planta. Você tem os nutrientes aqui no solo, a água, os sais minerais, tudo o ingrediente que a planta precisa para realizar a fotossíntese, já que ela faz, beleza? Esses nutrientes são assimilados pela planta, eles vão entrar na célula dessa planta. Ela vai usar o tanto que ela precisa e ela vai enviar para a célula vizinha o restante. E a mesma coisa, a célula vizinha usa e manda para a outra. Isso vai acontecendo de célula a célula, por isso que o transporte é de célula a célula, tá? Até chegar na última célula desse filóide. Imagina que isso vai acontecer até chegar no topo. Se essa planta fica num lugar que bate muito sol, ela se desidrata com muita facilidade. Por isso que você vai encontrar ela em lugares úmidos e sombreados, por conta desse transporte de célula a célula, que só ocorre assim porque ela não tem vasos condutores. Aí veja bem, essa planta também não pode ser de grande porte, porque imagine se ela fosse muito alta. Na hora que chegasse no último filóide, na última célula lá, ela já teria morrido. Então a ausência dos vasos vai conferir algumas limitações para essa planta. Tranquilo? Tá? Então, o que você vai ter para essas plantas também? Uma característica bastante importante. Ela não requer muitas necessidades.
Esse rizóide dela não consegue penetrar em grandes profundidades do solo. Ele vai ficar bem superficial, na camada superficial do solo. Então, para ela, ela vai absorver os nutrientes, a água que tiver ali bem superficialmente, certo? Por isso que essas plantas são plantas pioneiras no processo de sucessão ecológica, ambientalmente falando. Primeiro grupo de plantas que consegue se estabelecer num solo nu, pelado, que não tem nada. Ela forra o solo para que as outras plantas consigam se estabelecer ali. Então essa é uma importância ecológica desse grupo de plantas. Percebe o seguinte, eu tenho um ancestral do grupo vegetal que seriam as algas verdes. Adentrou o ambiente terrestre? Quem? As briófitas. Você encontra ela no ambiente terrestre, mas ela precisa estar em lugar úmido por conta dessa questão de não ter vaso condutor, mas principalmente tá perto da água, tá? Para reprodução, que é o que eu vou te mostrar agora. Acompanha o esquema que eu fiz para você. Então vem cá, acompanha comigo esse esquema da reprodução das briófitas para você entender como é simples. Acompanha aqui. Eu já te falei que essa estrutura da planta se chama gametófito. Então vamos lembrar, tem rizóide, filóide, cauloide. Acontece que nós temos o gametófito masculino e o gametófito feminino, eles ficam próximos. Então você não consegue distinguir um do outro. Só depois que ocorre a fecundação que você sabe dizer qual que é o gametófito feminino, tá bom? Aí você vai perceber essa diferença aqui. Então o que vai acontecer? Bem no ápice do gametófito é a região que vai se diferenciar e vai dar origem à célula sexual masculina que se chama anterozoide. Então na planta a célula sexual masculina se chama anterozoide para o grupo das briófitas e pteridófitas. A célula sexual feminina, independente do grupo vegetal, ele vai se chamar oosfera. Tá? Aonde que são produzidas? Na região apical do meu gametófito. Aqui está a região que se diferencia, que se chama anterídeo, e por mitose ocorre a formação da célula sexual, o anterozoide. Mesma coisa vai acontecer aqui, no gametófito feminino, numa região chamada arquegônio, escondida, não dá para você ver, por isso que são plantas criptógamas. Eu tenho a formação da célula sexual, que é a oosfera. Por que precisa da água? Note que o anterozoide, ele é flagelado. Por conta disso, para esse gameta conseguir chegar até a oosfera, ele precisa de um ambiente líquido para esse flagelo bater e ele se locomover. Aí é que entra a água. Quando chove, quando bate uma água, esse anterozoide, ele pega uma carona com a água e consegue chegar até a oosfera. Fecundou. Da união dessas células sexuais, né? Eu tenho a formação do zigoto. Esse zigoto começa a se desenvolver sobre o gametófito feminino, que ele fica paradinho aqui. Quem vai lá encontrar é o masculino. Até aqui o negócio é igual nós. E aí, aqui eu tenho a formação de uma estrutura chamada esporófito. O esporófito é a parte da planta que produz esporo, o nome já te ajuda a lembrar. O gametófito ganha esse nome por quê? Porque a parte da planta, fitoplanta, é a parte que produz o gameta, tá fácil de decorar, o nome te ajuda. O que acontece aqui no esporófito? Nessa região aqui, que é a cápsula, por meiose ocorre a formação de esporos. Esses esporos, né, que não tem sexo, portanto aqui a reprodução é o momento assexuado, né? Ele cai no solo e aí ele começa a se desenvolver, ele germina a corda para a vida, germina e aí vai dando origem às células que continuam se proliferando e forma o gametófito. Pronto, eu fechei o ciclo aqui. Certo? E o que eu tenho de diferente se eu fizer uma comparação aqui? Primeira coisa que você tem que olhar. Eu falei em meiose e eu falei em mitose. O conceito de mitose e de meiose permanece o mesmo, só que vai ser diferente em relação aos animais, tá? Porque nas plantas, a meiose é espórica, ou seja, ela vai formar esporos. Esses esporos, eles vão ter a metade da informação genética da espécie.
certo? Como que é esse processo? Entende aqui. Pega esse momento da fecundação. Aqui é o nosso ponto de partida para você entender. Quando os gametas se encontram, essa espécie, esse organismo, ele restabelece a sua ploidia. Ele volta a ser um indivíduo diploide. Logo, o meu anterozoide e a minha osfera são células haploides. Isso você sabe, é igual nos animais. Fecundou, estabeleceu a ploidia. Logo, esse esporófito é a parte diploide. Por ser diploide, aqui ocorre a meiose, porque ela é responsável pela redução, ó, reduz a metade a informação genética. Então, por meiose, produz-se os esporos. Se esse esporo tem a metade da informação genética e de uma célula, um esporo, formam-se novas células. Para formar essas novas células todas iguais, com a mesma quantidade de material genético, vai ocorrer a mitose. Que a ideia da mitose é essa, a proliferação celular, tá? E aí promove o quê? O crescimento do organismo. Então percebe, se aqui está acontecendo a mitose numa célula que é haploide, esse corpo, esse gametófito também é haploide. Agora pensa comigo. Não dá para acontecer meiose numa célula que já reduziu a metade da sua informação genética. Por isso que nas plantas o gametófito vai sofrer mitose para produzir as células sexuais. Então, diferente dos animais, nas plantas a mitose é gamética. É ela que produz a célula sexual, o gameta. E a meiose, ela é espórica. Tá aí a diferença que precisa ficar clara para você. Qual é as informações que você precisa também assimilar, além de entender essa questão de diferença quanto à divisão celular? É você entender que para as briófitas e só para elas, o gametófito é a parte, né, da planta que o tempo todo tá ali, que faz fotossíntese, que alimenta o corpo desse vegetal, certo? O esporófito, ele de vez em quando aparece. Ele tem vida curta. Só esse grupo de plantas que é assim, tá bom? Então a vida curta dele se limita única e exclusivamente a formar os esporos. Uma vez que fez isso, ele não tem serventia para nada. Então ele vai secar, vai morrer, vai cair e só quem permanece sempre tá ali é o gametófito. Essa é uma informação importante. Gametófito duradouro, esporófito vida curta para o grupo das briófitas. Além disso, dependência da água para reprodução, porque o gameta masculino é flagelado. Fica aí essa dica para você. Agora faz assim, vai lá, resolve exercícios, caça aí no nosso portal exercícios sobre esse assunto, testa seu conhecimento e não esquece, tá perdidão, não tá entendendo, manda aqui uma perguntinha que a gente tá aqui para ajudar você, meu querido. Abraço, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.